Gente, só me confirma se minha tela tá aparecendo, não tá? Mesmo mim aqui tá tudo ok. Então vamos pra cá. Deixar o chat de vocês aberto. Tá aparecendo sim, Renato. Valeu. Mais fácil pra poder acompanhar. Então, gente, como eu tinha falado lá no grupo, a gente vai começar um conteúdo novo. Aceitar aqui. A gente vai começar um conteúdo novo hoje, que é chamado de funções oxigenadas, né? Só que no caso a gente vai trabalhar especificamente com uma função específica, que são os alcoóis. Aí eu queria que vocês me lembrassem aí o que são funções oxigenadas. Qualquer pessoa que disser, aí a gente começar uma avaliaçãozinha qualitativa a partir de hoje, e quem participar ganha alguma pontuação. Francisco Lohan. Pegar para mim anotando quem está participando. Os que possuem oxigênio. Desculpa o caps. Beleza. Então, gente, quando a gente fala em funções oxigenadas, a gente vai ter que te lembrar que são aqueles compostos orgânicos, né, que possuem ali na sua estrutura pelo menos um átomo de carbono na sua estrutura. Pelo menos um átomo de oxigênio. Então, quando nós falamos em funções oxigenadas, são. Pô, vou pedir para entrar agora. Quando eu começo a aula. É incrível, eu amo. Deixa eu ver se eu consigo liberar isso aqui. Vocês não estão ouvindo? É para todo mundo que está com som baixo. Aqui tá normal. Que susto, pelo amor. Ai, não só que vocês falarem comigo assim por áudio, quando vocês falam, toma um susto tamanho do mundo. Mas sim, gente, como eu tava falando, as funções oxigenadas vão ser aqueles compostos químicos que eu vou ter pelo menos um átomo de oxigênio. Então presta atenção aqui nesse exemplo, nessa molécula. Eu tenho uma molécula que ela tem um átomo de carbono, ela tá ligada. Opa, releva isso aqui. Eu tenho um átomo de carbono, ele se liga a outro átomo de carbono, outro átomo de carbono, outro átomo de carbono. Observem aqui, ó, que só estou tendo carbono e hidrogênios ligados. Ó. Se vocês prestarem atenção, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a três hidrogênios, esse está ligado a dois, esse está ligado a dois, esse está ligado a dois. Quando isso ocorre, nós dizemos que esse composto é um hidrocarboneto. Só que o que acontece? Acontece que quando nós estamos estudando química orgânica, alguns outros elementos irão aparecendo nesses compostos. Então, por exemplo, geralmente acontece isso, ó. Ob- Observa aqui a seguinte coisa. Deixa pra cá. Observa a seguinte coisa, ó. Observe que agora apareceu nesta molécula um átomo de oxigênio. E quando aparecer esse átomo de oxigênio, essa função esse composto vai ser classificado agora como um composto oxigenado. E o que é esse composto oxigenado? Composto oxigenado é qualquer molécula que tenha pelo menos um átomo de oxigênio. Então, isso aqui é a primeira classificação. Só que na química orgânica, esses compostos oxigenados, eles vão ser divididos em funções. E aqui é o importante para vocês. As funções orgânicas são os conteúdos de química orgânicas que mais vão aparecer na prova de vocês, tá bom? Hoje, nesta aula, a gente vai se preocupar principalmente nessa primeira função aqui, ó. Álcool ou álcool, tá bom? As funções alcoóis. Então, preste atenção na seguinte coisa. As funções álcools, elas vão aparecer para vocês sempre que vocês tiverem uma hidroxila ligada a um carbono que faz somente ligação simples. Então vamos colocar aqui essa definição, ó. O nome desse OH é chamado de hidroxila. E sempre que eu tivesse hidroxila ligado a um carbono que só faz ligação simples, seja a cadeia aberta ou fechada, eu digo que ele pertence à função álcool.
Vamos ver alguns exemplos para ver se dá para ficar mais claro. Então, presta atenção, ó. Eu tenho que ter uma hidroxila ligada a um carbono, beleza? Então, vou desenhar aqui um exemplo 1. Presta atenção, ó. Eu tenho o OH, que é o nome hidroxila, a gente vai dar o nome desse grupamento de hidroxila, e essa hidroxila está ligada aqui a um carbono, ó. E esse carbono aqui em especial, ele só faz ligação simples. Uma ligação simples para cá, uma para cá, e eu tenho duas ligações com os hidrogênios que não aparecem, tá bom? Então, presta atenção, sempre que aparecer essa hidroxila e essa hidroxila ela estiver ligada somente a um carbono que faz ligação simples, eu digo que ela é um átomo, ela pertence à função álcool ou função alcoóide. É uma coisa que meio que vocês vão decorando com o passar das aulas, tá bom? Presta atenção, vamos ver agora um outro exemplo. Gente, ó, observe aqui no exemplo que eu coloquei aqui em cima, que eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está ligado a um anel benzênico ou anel aromático. Aí minha pergunta, este composto aqui, ele pode ser considerado um álcool? Presta atenção, eu falei para vocês que só pode ser dito como álcool quando vier essa hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Vamos olhar aqui, ó, ela está ligada neste carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está fazendo quantas ligações? Uma ligação simples, só que para baixo ele faz uma ligação dupla. Então, ele pode ser considerado como uma função álcool? Não, ele não vai poder ser considerado como uma função álcool. Ele vai ter uma outra classificação. Então, presta atenção. Se não tiver ligação simples, o composto ele não é uma substância álcool. Gente, deu para compreender isso aqui por enquanto ou não? Um S para sim, um Nzinho para não. Porque a gente vai evoluindo no decorrer da aula, tá bom? E já vem pelas mais simples. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Gente, no exemplo 2, eu tenho um álcool aí. No exemplo 2, eu tenho uma substância álcool ou não? Vamos lá, a gente vai analisar por parte. A gente analisa pelas hidroxilas, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho a primeira hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligação simples e simples. Então, sempre que eu tiver uma hidroxila que está ligada a um carbono que só faz ligação simples, ela pode ser considerada como da função álcool. Então, a primeira hidroxila aqui é um álcool. Vamos ver a segunda hidroxila que está aqui embaixo? Vamos mudar até a cor. Essa cor aqui. A segunda hidroxila que está aqui embaixo, ó. Essa hidroxila que está aqui embaixo, ela está ligada a este carbono, que faz uma ligação simples, só que aqui em cima ele faz uma ligação dupla. Então aqui, ó, eu não tenho uma função álcool, eu vou ter uma função chamada função enol, que a gente vai já aprender sobre elas também, tranquilo? Então presta atenção, sempre que eu tiver um OH, que eu digo que é uma hidroxila, a gente batizou, é tipo uma criança. Quando a criança nasce, a gente não dá o nome para ela, então surgiu agora para a gente esse OH. A gente vai começar a dar para ela o nome de hidroxila. Então, sempre que aparecer um OH, a gente chama ela carinhosamente de hidroxila. Então, eu tenho aqui, ó, um OH, e esse OH está ligado nesse carbono, só faz ligação simples. Renata, eu não estou enxergando essas ligações desse carbono. Vamos reescrever essa molécula? A gente tem que lembrar que cada pontinha dessa representa um átomo de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que eu tenho 4 carbonos ligados uns aos outros. E esse carbono, eu tenho uma ligação dupla. E o restante aqui, uma hidroxila e aqui uma hidroxila. Cada carbono tem que ter 4 ligações. Esse faz, ó, esse primeiro, 1, 2, 3, completa uma com hidrogênio. Aqui, 1, 2, 3, mais uma com hidrogênio. 1, 2, 3, 4, está estável. 1, 2, 3, 4. Então, gente, ó, essa molécula que eu estou dizendo para vocês que ela tem que fazer ligação simples é exatamente essa aqui do lado. Então, presta atenção, ó. Isso aqui, ó, essa hidroxila, ela é álcool
Porque o carbono que ela está ligado, que é este, faz uma ligação simples, duas, três, quatro. Então, se só fizer a ligação simples, é um álcool. Já nesse exemplo aqui de baixo, ó, ele já não é álcool, tem a hidroxila, mas não é considerado álcool, porque este carbono tem uma ligação dupla. Deu para compreender? Ficou claro? Alguma dúvida, pergunta? Encheu? Já mexeu. Ah, deu. Gente, dúvidas, perguntas, tem 78 pessoas na sala. 76, né? Comigo tem 75. E somente um disse que deu para entender. O restante entendeu? Pronto. Vamos para agora os exemplozinhos aqui. Vamos lá. Gente, ó, importante. As funções alcoóis, elas vão ser classificadas da seguinte forma. Presta atenção, agora é um novo tópicozinho, que é a classificação. Tá bom? A gente vai classificar os álcools em 4 tipos. Presta atenção agora, ó. Monoálcool, diálcool, triálcool e poliálcool. Vamos lá de novo, ó. Eu vou classificar os álcools em alguns tipos. Monoálcool, diálcool, ou diálcool, né? Triálcool, ou triálcool, e poliálcool. Eu tô escrevendo tudo torto hoje, já, mas... Renato, o que isso quer dizer? Gente, essa classificação que está aparecendo para a gente agora é só para determinar quantas hidroxilas do tipo álcool eu tenho uma molécula. Então, olhe para cá. Se eu tenho um monoálcool, quer dizer que eu tenho apenas uma hidroxila nessa molécula. E essa hidroxila, ela tem que ser uma hidroxila de álcool. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu coloquei o exemplo 2, vocês conseguem observar que eu tenho duas hidroxilas, mas somente uma delas é do tipo álcool. Tem uma moça aqui que tá me infernizando há tanto tempo que eu tô agoniado com ela. Vamos lá. O meu aleatório, né? Então, presta atenção. Eu só tenho duas hidroxilas, mas somente uma delas é de álcool. Então, aqui, ó, esse composto seria monoálcool, porque por mais que ele tenha duas hidroxilas, somente uma delas é do tipo álcool. Vamos lá. Eu posso também ter uma substância considerada como diálcool. Isso vai acontecer quando eu tiver duas hidroxilas, ou seja, quando eu tiver dois OHs do tipo álcool. Renato, e o triálcool é o quê? O triálcool é quando eu tenho o quê, meninos? 3 OHs. E poliálcool é quando eu tenho 4 ou mais hidroxilas. Vamos classificar agora? Vou colocar o exemplo 1. Vamos lá, gente. No exemplo 1 aqui, esse exemplo 1 aqui, eu vou considerar essa molécula como monoálcool, diálcool, triálcool, ou que tipo de álcool? Vamos lá. Primeira coisa,
Eu tenho que identificar na molécula, eu tenho que identificar nesta molécula quantas hidroxilas do tipo álcool eu tenho nela. E, Renato, o que são hidroxilas do tipo álcool? São aquelas hidroxilas, ou seja, são aqueles OHs que estão ligados em carbonos que só fazem ligação simples. Se ele fizer ligação dupla, não conta. Se fizer ligação tripla, não conta. Só vale se for ligação simples. Se for ligação simples, eu já considero como um álcool. Então vamos aqui. Preste atenção comigo. No exemplo 1, eu tenho um OH bem aqui, eu tenho um OH bem aqui, e eu tenho um OH bem aqui. Só contando as hidroxilas, esse composto poderia ser classificado como triálcool. Só que é isso que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que contar as hidroxilas e ver os carbonos que elas estão ligadas. Então, na hidroxila primeira aqui, ó, que eu coloquei em cima da minha cabeça, tá bom? Ela vai estar ligada nesse carbono. E esse carbono aqui, ó, ele está fazendo ligação dupla ou só ligação simples? Se só tem pauzinhos, só tem um pauzinho, quer dizer que ele só faz ligação simples. Então já sei que ele tem uma hidroxila, então já pode ser classificado como monoálcool. Vamos para a segunda aqui, ó, que é essa de baixo. Ela também está ligada nesse carbono. Que esse carbono aqui, ó, ele também só faz ligação o quê? Simples. Ligação simples, simples e simples. Então essa molécula já pode ser classificada como diálcool ou dialcool. E aqui, a terceira hidroxila, ela também está ligada a um carbono que só faz ligação simples. Então, essa molécula vai ser classificada como monoálcool, diálcool ou triálcool. Se eu tenho 3 hidroxilas de álcool, então essa molécula aqui é um trialcool. Ou um triálcool, como vocês queiram, tá bom? Porque pode vir com acento ou sem acento, aí você faz a leitura diferente. Gente, deu para compreender ou é difícil? Vamos aqui para o exemplo 2. O exemplo 2, essa molécula, ela é um diálcool, monoálcool, triálcool ou poliálcool? Meio ponto para quem responder primeiro e justificar, por áudio. Tem que ser por áudio, viu? Tá viciada em sentar. Toma aqui, toma. E aí, gente, alguém? Meio pontinho. Tô dando ponto assim de graça, ó. Ei, Renato, Oi. eu acho que é mono, porque aquela hidroxila ali, do Qual? canto direito, o carbono está fazendo uma ligação dupla, então já elimina. Essa aqui, né? Esse aromático, né, aí tá fazendo ligações duplas também, já elimina. Então só fica aquela hidroxila do canto, que faz ligação com carbono simples. Vamos lá ver se é isso? Cauã, né? Tá aqui. Alguém discorda? Concorda? Poxa, eu perdi a minha caneta. Ai, gente, socorro. O que rolou? Achei. Vamos lá. Gente, ó. Então, a primeira que a gente tem que perceber aqui nessa molécula é a seguinte definição. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Eu gosto de ficar acompanhando o que vocês estão colocando. Então, presta atenção. Nesta molécula, exemplo 2, a gente tem que observar que ela tem, ó, de fato, 4 hidroxilas, só que eu não posso classificar só olhando para as hidroxilas, porque se eu classificar dizendo que ela já é um poliálcool só olhando direto, a gente já vai cair na pegadinha. Por quê? Porque a gente tem que olhar se essas hidroxilas são hidroxilas de álcool. Então, primeiro passo, verifica se os carbonos que elas estão ligadas são carbonos que nós vamos dizer que são carbonos que fazem ligação simples. Então, aqui o primeiro caso, ó, eu tenho uma hidroxila. Beleza. Mas essa hidroxila está ligada neste carbono. Esse carbono só faz ligação simples? Não, esse carbono também faz uma ligação dita como dupla. Então aqui, ó, ele não é um álcool. Aqui ele é uma molécula chamada enol. A função é enol. A gente vai aprender sobre ela daqui a pouco. Então aqui já não pode ser um poliálcool, tá bom? Aí eu venho para cá, ó. Aqui no meio da molécula, eu tenho hidroxilas também. Eu tenho uma embaixo e eu tenho uma em riba. E olha o que é que acontece. Sempre que vocês visualizarem esse bichinho que parece um olho, seja ele escrito assim, ó, ou ele escrito com essa bolinha no meio,
A gente vai chamar ele de anel aromático. Isso aqui é a mesma molécula, tá bom? A mesma molécula. Então, esse anel aromático, ele tá cheio de ligação dupla. Então, quando essa hidroxila se liga a esse carbono aqui, ó, eu vou ter uma ligação dupla ou neste lado ou nesse, que também faz com que ele não seja um álcool. Ele vai ser uma outra função. E que função vai ser essa, Renato? Sempre que eu tiver hidroxila ligado a anel aromático, eu digo que essa molécula é um fenol. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho a hidroxila, só que ela está ligada nesse carbono. Como eu tenho essa bolinha no meio, eu tenho que entender que em um lado ou de outro vai ter uma ligação dupla, que também vai classificar isso aqui como um fenol. Então presta atenção, ó. Essa parte do meio também não é álcool. Sobrou quem? Sobrou essa primeira hidroxila. Essa primeira hidroxila, ela está ligada a quem? A um carbono. E esse carbono só estava fazendo quantas ligações? Uma, duas, e a gente tem também que tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Ou seja, só faz ligação simples. Então aqui eu tenho uma molécula de álcool. E o que é que eu vou entender aqui, ó? Como eu tenho aqui um álcool e eu só tenho uma hidroxila de álcool, eu digo que essa molécula é um monoálcool ou monoálcool. Gente, deu para entender? Eu acho que tem um éster e um enol. Ou enol, tá certo. Se for enol, tá certo que tá aqui, ó. Gente, deu para compreender? Ó, isso aqui é dica de prova. Tipo, o S, a cara da US isso aqui, certeza. A US ama pedir coisas simples, tipo, você classificar o tipo de álcool e colocar um anel benzênico no meio. E, tipo, com o símbolo da ressonância. Lembre que essa bolinha é para dizer que essas ligações estão movimentando, tá bom? Então, na US, elas trazem isso aí numa perspectiva que você é agoniado por tempo para você responder mais questões, você cai numa pegadinha como essa. É uma questão muito, muito simples, tá bom? Então, muito simples mesmo. Então, cuidado nesse tipo de questão. No exemplo 3, a gente vai ter que verificar agora qual tipo de função é. Alguém aí se habilita? Pode ser por áudio. Em 3 segundos. 1, 2. Alguém? Pelo amor de Deus. Gente? Não? Ninguém? Meio ponto. É um poliálcool. Quem é que falou? Maria Crislay. Pronto. Por que Crislay? Poliálcool. Porque tem várias moléculas de OH. Poliálcool. Vamos lá, verificar. É de boa essa aqui, ó. Vamos primeiro passo. Primeiro passo é identificar os grupamentos hidroxilas, que é os grupamentos OH, tá bom? Então, olha aqui, nessa molécula eu tenho uma hidroxila, duas hidroxilas, 3, 4, 5. Beleza. Agora vamos ver se todas elas são de álcool. Eu já vou descartar logo de cara, ó, essas aqui. Essa primeira, essa segunda, essa terceira. Por quê? Porque eu já estou vendo, ó, que todas essas hidroxilas estão fazendo ligação simples. Então, ó, 1, 2, 3, 4 hidroxilas dessas são hidroxilas de álcool. Então, eu já posso dizer que esse composto aqui é um poliálcool, porque eu já tenho 4 hidroxilas. A minha dúvida agora é saber se a hidroxila primeira ela é uma hidroxila de álcool ou se é uma hidroxila de enol. Renato, como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso se eu pegar o carbono que está essa hidroxila e ele só tiver ligação simples. Vamos lá. Esse carbono aqui, ó, ele faz uma ligação simples para um lado, uma ligação simples para o outro. Ah, Renato, mas bem aqui do lado dele tem uma ligação dupla. Beleza. Mas observe, essa ligação dupla é no carbono vizinho a ele e não nele. Então, neste caso, essa hidroxila aqui é uma hidroxila de álcool, tá bom? E aqui o que seria uma outra função orgânica, que a gente vai aprender ainda, que é uma função chamada aldeído. Gente, complicado? Então aqui, ó, essa molécula é um polialcool ou poliálcool. Difícil, fácil. Ó, isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui é o que cai no Enem, tipo, de química orgânica, tem lá uma molécula do tamanho do mundo, aí vai perguntar quais as funções orgânicas presentes no composto. Aí vocês vão olhar para a questão assim, é sério que é só isso? É só circulando, tem umas pegadinhas uma ou outra, e é isso, matou a questão.
tá bom? E aqui em cima, como vocês podem ver, ó, eu tenho hidroxila aqui, hidroxila aqui. Todas as duas estão ligadas a carbono, só faz ligação simples. Como eu tenho duas, ela é um diálcool, ou diálcool. Mono quer dizer um, di quer dizer dois, tri quer dizer três, poli quer dizer quatro ou mais. Gente, é complicado? É difícil? É coisa do outro mundo? Você olha pro Enem e ri da cara dele agora, porque, ó, sério, isso aqui é tipo Enem, é só isso aí. Vamos lá. Aí agora a gente tem que prestar atenção na seguinte coisa. Lembra que eu falei para vocês, ó, que a hidroxila, ela tem que estar ligada a um carbono que faz ligação simples. Só que algumas vezes isso aí vai ter uma pegadinha. Porque quando eu falo carbono que faz ligação simples, eu tenho que prestar atenção na seguinte coisa. Preste atenção. Algumas vezes nas questões aparece dizendo assim, ó, que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono sp3. Renato, o que é um carbono do tipo sp3? Gente, um carbono sp3 é aquele carbono que só faz ligação simples. Tá bom? Então, um desses grupamentos aqui é uma hidroxila e o restante aqui vai ser o restante de uma cadeia carbônica. Esses R's, galera, é para dizer que aqui liga carbono, tá bom? Então, presta atenção. Vai aparecer para vocês algumas vezes nas alternativas que eu tenho um álcool e este álcool aí, ele é do tipo sp3, tá certo? Se for um álcool, tá certo. Porque álcool só pode se ligar a carbono que faz ligação simples. E o que é um carbono sp3? Carbono sp3 é aquele carbono que só faz ligação simples. E um outro nome que pode aparecer é com um carbono, presta atenção, ó. Outro nome que pode aparecer. Outro nome que pode aparecer é hidroxila ligada a carbono com geometria tretaédrica. Tretaédrica, acho que eu escrevi certo. Se não tiver, vocês entenderam o que é. O que é a geometria tretaédrica? Gente, a geometria tetraédrica é a geometria que está aqui em cima, ó. Em que eu vou ter 4 ligantes e esses ligantes eles estão mais separados possíveis. Todos os ligantes fazendo ligação simples. Presta atenção, só vai ser álcool se for carbono sp3. Só vai ser álcool se a geometria for tetraédrica. Em outras palavras, só vai ser álcool quando tiver a hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Eu tô pegando isso aqui, ó, que é os simplesinhos, e tô dizendo como é que aparece nas alternativas. É isso aqui que aparece nas alternativas. Ou falando que é tretaédrico, ou falando que ele é uma hidroxila ligada a carbono sp3. A pegadinha que pode aparecer, galera, ó, é falar que ao invés de carbono sp3, é um carbono sp2. Só que não é. Carbono sp2 é aquele carbono que ele faz uma ligação dupla. Carbono que faz ligação dupla não é álcool, é enol. Gente, é complicado? Deu para entender? Tá viciada em sentar com a bunda. Toma, que toma, que toma. E aí, deu para entender? Ou não? Eu acho complicado. Mas nada, quando vocês forem treinando, vocês vão ver que tipo, é mais decorado. E o Zé Gustavo, eu me perdi um pouco. Em qual parte, Gustavo? Você perdeu? O áudio tava bugando. Essa questão de fácil e difícil a gente entende porque vai por aptidão da pessoa, tá bom, gente? Porque, por exemplo, se eu fosse pegar uma atividade de humanos, eu ia, meu Deus, que rolou? Então a gente compreende isso. O Gustavo disse que travou um pouco. Gustavo, vamos lá. Presta atenção.
Eu falei para vocês a seguinte coisa, que um álcool, ele só é álcool quando eu tenho essa hidroxila, que é esse OH, ligado a um carbono que só faz ligação simples. É o que a gente vai batendo na tecla até agora. Olha o que foi que eu disse aqui para vocês. Que no Enem, muitas vezes eles gostam de complicar a palavrinha. Então, eles não vão falar para vocês assim, tem um álcool no carbono tal, porque ele está fazendo ligação simples. Ele nunca vai trazer desta forma, ou quase nunca. Ele vai dizer assim, ó, que no átomo de carbono tal, eu tenho uma hidroxila e este carbono, ele é um carbono sp3. E o que é um carbono sp3? Carbono sp3 é aquele carbono que só faz ligação simples, ou é um carbono saturado. Pode aparecer esse nome também, tá bom? Outra coisa que ele pode também dizer é a seguinte coisa, que eu tenho uma hidroxila e esta hidroxila está ligada em um carbono que tem geometria tetraédrica. Carbono que tem geometria tetraédrica é aquele carbono que também só faz ligação simples. Então, eu estou chamando atenção só para isso aqui. São distratores que são simples, mas que às vezes a gente esquecer a definição de um ou outro, a gente acaba se perdendo e fica, meu Deus, o que rolou? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, chamando a atenção para esses aspectos. Vamos lá. Agora, a gente vai ter que prestar atenção que vai surgir duas novas funções. Porque observem que até aqui a gente vem falando a seguinte coisa. A gente vem chamando a atenção para quando a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz ligação simples. Só que tem uns casos que ela está ligada a carbono que não é simples. Vamos ver agora que casos são esses. Gente, ó, pode surgir em dois casos, tá bom? O primeiro caso, se eu tiver um composto aromático, que vai ser representado por esse A. Sempre que eu tiver uma hidroxila ligada a um composto aromático, ele vai pertencer a uma função chamada fenol. Vamos lá. E sempre que eu tiver uma hidroxila e ela estiver ligada a um carbono que faz ligação dupla com outro carbono, eu vou chamar isso aqui de enol. Observe que a gente já sabe o que diabo é o enol. Mas pela definição da IUPAC, que é quem dá essas regras pra gente fica, meu Deus, o que está rolando? Então esquece essa definição, vamos ver na prática como é que é. Vou colocar aqui pra gente, ó, uma outra cor, que eu não sei qual é, que é aquele problema do daltonismo, né? Acho que é vermelho alguma coisa, que eu li o nome. Então olha aqui. Eu vou desenhar pra gente esse bicho aqui que é um hexágono. Observe que esse hexágono, ele está tendo alternância de ligações duplas e triplas. Então, sempre que eu tiver esse tipo de hexágono, com essa alternância de ligação dupla e simples, eu vou dizer que ele é um anel benzênico ou anel aromático. E preste atenção, este A que eu coloquei aqui para vocês é só para determinar que isso aqui é um anel aromático, tá bom? Então, se eu tiver hidroxila ligado neste abençoado, é um fenol. Olha que simples. Agora vamos para cá, presta atenção. Este anel aromático, ele é um infeliz da vida. Porque ele pode essas ligações que estão aqui dentro, elas sofrem um fenômeno chamado ressonância. Ligações pi, que são ligações duplas, elas se movimentam. Então ele pode ser reescrito da seguinte forma, que vai ser a mesma molécula, tá bom? Gente, pelo amor de Deus, calma que não vai complicar. A ligação estava que ela passa para o lado, para cá, para cá. Observa a seguinte coisa. Aqui eu tenho o exemplo 1 e aqui eu tenho o exemplo 2. Observe, ó, que a ligação dupla que estava neste lado pulou para o lado de cá. A que estava aqui pulou para baixo. Então, isso aí é um fenômeno chamado ressonância. Quer dizer o quê? Quer dizer que as ligações do anel aromático elas se movimentam. Só coloca isso na cabeça. E por conta deste movimento, eu vou poder desenhar esta molécula de uma outra forma. Que é assim, ó. Ao invés de representar as ligações duplas que estão no centro, eu coloco uma bola. E essa bola nada mais é do que para dizer para a gente que essas ligações estão em movimento. É como se vocês imaginassem que eu fiz uma setinha. É para dizer que essas ligações estão em movimento. Então, sempre que vocês visualizarem os desenhos do benzeno ou do anel aromático desta forma, e assim, lembre que é a mesma coisa. Então, sempre que vocês visualizarem uma molécula e nesta molécula eu tiver isso aqui e do lado dela ligado um OH, tiver ligado uma hidroxila,
tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que a gente vai estar vendo, a gente vai chamar de fenol. Então, a função vai ser uma função fenol. Gente, deu para compreender ou não? Deu, né? Agora presta atenção em outra coisa. Lembra dos casos que a gente tinha visto? Eu vou botar outra cor para a gente já pular para ver, ó, que isso aqui que a gente está vendo em cima é fenol e o que a gente vai ver embaixo agora é o enol. Então presta atenção. Essa definição do enol aqui é uma palhaçada. Que, pelo amor de Deus, aí o PAC, ela olha para nossa cara e fala assim, você é um palhaço, que não tem cor mais difícil de decorar do que isso aqui. É uma hidroxila que está ligada a um carbono, que está ligada a outro carbono, com uma ligação dupla. Esquece isso aqui, vamos ver na prática como é que fica mais fácil. Então, presta atenção, ó. Eu tenho aqui, dá para ver, gente? A cor tá muito clara. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, essa molécula, e esta molécula tem uma hidroxila. Beleza, tá aqui a minha hidroxila. Só que o carbono que está a hidroxila, presta atenção, ó, no carbono que está a hidroxila, eu tenho que ter uma ligação dupla. Então, se no carbono que está a hidroxila tiver uma ligação dupla, ele vai ser chamado de enol. Ai, Renato, por que enol? Gente, lembra que a gente está dando o nome dos compostos? Quando aparece a ligação dupla, a gente não diz que é en. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui uma molécula. CH2, ligação dupla CH2. Dois carbonos, MET, ET. Tem uma ligação dupla, eu coloco o quê? En. Como só tem carbono e hidrogênio, ó, eteno. Esse en é para dizer que tem uma ligação dupla. Então, esse en que aparece aqui no enol é para dizer que é um álcool, isso é um álcool, só que esse álcool tem uma ligação dupla. Esse en é para dizer que este álcool tem uma ligação dupla. Olha que difícil. Então, se apareceu uma hidroxila e esta hidroxila tiver ligada no mesmo carbono na ligação dupla, eu chamo ela de enol. Só que olha aqui que massa. Tem um outro grupo funcional que ao invés de eu ter uma ligação dupla, eu tenho uma ligação tripla. Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tô botando as coisas tão estranhas hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Tem que ver se tá estável, né? Tá não. 1, 2, 3, 4, 5. Esquece essa molécula aqui, ela não tá estável, não. Essa molécula aqui agora. Ai, cor mal desenhada. Pronto, acho que ficou mais fácil. Gente, olha aqui comigo, vamos prestar atenção comigo. Observem aqui nesse exemplo que eu coloquei para vocês que eu tenho uma hidroxila, beleza. Eu já sei de cara que ela não pode ser uma função álcool. Por que, Renata, ela não pode ser uma função álcool? Porque ela está ligada aqui a um carbono que não faz ligação simples, ele faz uma ligação tripla. E eu também não posso chamar ele de enol porque é uma ligação tripla e não ligação dupla. A gente viu aqui, ó, que o enol é quando ele tem a ligação dupla. Tanto é que eu chamo de en para dizer que a ligação que está hidroxila é ligação dupla. E qual é o nome da função aqui, gente? Alguém sabe dizer? Só olhando para o composto. Se o enol aparece en para dizer que a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Neste caso aqui, como é o nome do composto? Da função. A função, ela vai ser enol. Ah, Renato, por que enol? Porque a ligação dupla na química orgânica, ela é chamada de ligação en. Ligação tripla. A ligação dupla, Renato, a ligação dupla é chamada de en. E a ligação simples? An. Então, ó, se eu tiver hidroxila ligada a um carbono que faz ligação simples, ligação dupla, enol. Se eu tiver na ligação tripla, enol. Tá bom? É uma curiosidadezinha só para a gente poder ficar ciente. Gente, deu para entender o que é um fenol e o que é um enol? Vamos tentar praticar? Ver uns exemplozinhos? Vou colocar 4 exemplos.
A gente vai reconhecer as funções que estão. Tem alguém mandando mensagem no privado, só que eu não sei o que é. Ó, já vão olhando para a molécula, já vão tentando dizer quais são as funções que ela tem, quais elas não têm, tá bom? Que já já eu pergunto para vocês aí quais são as funções, tranquilo? Presta atenção. Lembrando, as funções que nós estamos vendo são três: álcool, fenol e enol. Opa. Tô tranquilo, Camila. Gente, vamos lá. Coloquei 4 exemplos, né? Eu coloquei aqui exemplo 1, exemplo 4 e 4 de novo, aqui é exemplo 3. E eu quero que vocês me digam, aí aqui vai ser por áudio de novo, tá bom? Vocês querem que eu sorteie uma pessoa para essa pessoa ir dizendo, ou vocês querem falando voluntariamente quais são as funções que nós temos aqui? Vocês botam no bate-papo, senão eu vou sorteando aqui da minha cabeça. Tá, Vicinha. Renato, Oi. eu fiz aqui, não sei se tá certo, mas eu vou dizer, né? Vai que. Vai lá. Nessa primeira, já Só que vale responder uma, viu? Deixa Ok. claro logo. na primeira, já que a hidroxila lá do canto esquerdo, o carbono dela não tá fazendo nenhuma ligação dupla, Aqui? isso. No caso, eu acho que ele é um álcool. Lá na hidroxila do outro canto direito, eu também acho que ela é um álcool, porque tá do mesmo jeito dela e o carbono não tá fazendo. Tranquilo. Só se apenas o carbono dela for esse da outra pontinha, mas eu acho que não. E já que as duas hidroxilas estão ligadas a um anel aromático, aí eles podem ser classificados como fenol. Caso dois fenóis. Né? Entendi. Então, só uma pergunta, Eduardo. Tu acha que isso aqui é um fenol? Eu acho. Tranquilo. Pausa e pensa um pouquinho. Você já tem uma pegadinha, tá bom? Tem uma pegadinha em relação ao anel aromático. Vamos lá. Alguém quer me explicar outra? Gente, ó, importante, não tenha medo de errar. É treinando que a gente descobre se está no caminho certo, o que é que tem que melhorar. Então, isso aqui, ó, é Enem. Enem a gente vai aprender praticando. Então, é mais ou menos esse estilo de questão que a gente vai estar vendo, tá bom? Alguém quer explicar a questão 2? Help. Alguém. Renato, Oi. no exemplo 2, já que a hidroxila tá ligada a um anel aromático também, né, por causa das ligações duplas,
Eu acho que as duas são fenóis, né? Porque só tem ligações duplas aí, então tem outra opção. Tranquilo. A 3. Alguém? Não tenha medo de errar. A gente tá aqui pra acertar. Inclusive, eu fiz aqui, mas eu não sei a resposta ainda não. Eu faço na hora. Alguém? Eu vou responder a 1 com vocês. Aí, quando eu terminar, eu tenho que vocês vão olhando para 3. Quem tá concluindo a 4 já vai finalizando. Vamos lá. Primeiro passo para identificar as funções que tem hidroxila. Identifica as hidroxilas. A gente vai identificar aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila aqui. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui. O final, uma bem aqui. Preste atenção. Vamos lá. Essas hidroxilas que estão na ponta, elas são idênticas, tá bom? Tanto é que essa molécula é uma molécula simétrica. Se eu cortar ela no meio, um lado é igual ao outro, tá bom? Um lado da molécula é igual ao outro. Eu digo que isso é uma molécula simétrica. Então, o que eu classificar deste lado, automaticamente eu classifico do outro, porque está igual, a mesma molécula desenhada. Tanto é que é como se ela tivesse espelhado, tivesse em frente ao espelho. Você vê um lado, você vê o outro, tá bom? Então, vamos aqui olhar para esse lado. Vamos ver, o Gustavo. Então, vamos aqui. Primeiro passo. A hidroxila, ela tem que estar ligada a um carbono, para ser álcool, que é um carbono do tipo sp3. Ou seja, um carbono que só faz ligação simples. O carbono ligado diretamente a ela. Ó. Então, esse carbono está ligado diretamente a ela. Ele faz uma ligação simples, só que do lado dela, eu tenho uma ligação dupla. Sempre que eu tiver uma ligação dupla, em um carbono que está ligado à hidroxila, ele vai ser classificado como enol. Esse en da dupla, né? E o ol para dizer que é álcool. Ei, Renato, Oi. só uma dúvida. Sempre quando a gente vai pegar essas hidroxilas da ponta e classificar o carbono delas, sempre é, por exemplo, nesse pontinho verde que tu pintou aí, né? Não é no canto que ela é ligada, né? Ele está falando aqui no canto, né? Ó. Isso, nesse canto aí. Pronto, Por presta isso que eu atenção. classifiquei ela como álcool. Mas se Entendi. for... Entendi. Ó, presta atenção que nesse caso aqui, é que essa ponta ela está contando ligando a hidroxila. Então, se você for desenhar a estrutura dessa molécula, ela está assim, ó. Entendeu? Ó, então, presta atenção. Aqui não tem um carbono. Aqui eu tenho a própria hidroxila. Só vai ser carbono quando aparecer só a reta, quando aparecer as pontas da reta. Como eu coloquei aqui, ó. Aqui é um carbono, aqui é outro, aqui é outro. Porque não está aparecendo nenhum elemento. Tranquilo? Então, presta atenção. Aqui é um enol, porque ele está ligado a um carbono, e esse carbono tem uma ligação dupla. Como eu falei para vocês que este lado é idêntico a esse, eu vou só confirmar para ver se é. Eu tenho uma hidroxila aqui, aqui está o carbono que ela está ligada diretamente. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Beleza. Essa ligação dupla, hidroxila ligada a carbono, tem ligação dupla, também é um enol. Então, essa molécula é um dienol. Por que dienol, Renato? Porque eu tenho dois grupamentos, tenho duas funções enóis na mesma molécula. Vamos verificar agora aqui no exemplo 1 ainda. No exemplo 1, eu ainda tenho duas hidroxilas aqui, só que eu vou botar de outra cor para não ficar confuso. Vou colocar de vermelho escuro. Vamos aqui. Essa hidroxila, ela está ligada a uma estrutura orgânica que tem 6 carbonos. Mas essa estrutura orgânica é um anel aromático? Vamos prestar atenção. Os anéis aromáticos, eles podem ser escritos da seguinte forma. Vou colocar bem aqui embaixo, ó. Eles podem ser escritos assim. Eles podem ser escritos desta forma, e eles podem ser escritos assim. Observe que em todos os casos a gente tem que dar um indicativo que nesta estrutura eu tenho a presença de ligações duplas. Sempre eu tenho que ter esse indicativo. Nesse caso eu não tenho. Então eu vou considerar que esse composto ele só faz ligação simples. Então, por ele fazer somente ligação simples, eu vou considerar isso aqui como um composto normal, não é um composto aromático. Composto aromático é aquele composto que tem a presença de anel aromático ou anel benzênico. E aqui não é um. Então, eu tenho essa hidroxila está ligada aqui a um carbono que só faz ligação simples. Então, aqui eu tenho um álcool.
E aqui em cima a mesma coisa. Uma hidroxila, que está ligada a um carbono, faz ligação simples, que também é um álcool. Tranquilo, gente? Deu para entender o exemplo 1? Eduardo, tu tinha visto aí a questão da pegadinha, né? Que eu tinha falado, é um distrator. Muitas vezes a gente está tão acostumado a olhar para o anel benzênico e já olhar de cara que ele tem 6 lados. Só que tem que se lembrar que esse anel benzênico ele tem aqui dentro as ligações duplas. E neste caso aqui eu não tenho. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, eu estou vendo que eu tenho 2 hidroxilas. Opa! E essas hidroxilas, elas estão ligadas. Ó, então vamos lá. Aqui eu tenho um dienol e eu tenho também um diálcool, tá bom? Vamos aqui para cá. Essas hidroxilas, elas estão ligadas a um anel aromático. E eu sei que é um anel aromático porque eu tenho uma alternância, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Aí aqui o que acontece? Hidroxila ligado a anel aromático só pode ser uma função. Que função é essa? Função fenol. Deixa eu trazer alguns exemplos dessas funções no nosso cotidiano para ficar até mais fácil para vocês lembrarem posteriormente. Quando eu falo nessas funções álcool, gente, são aquelas funções de álcool normal mesmo. É o álcool do posto de gasolina, é o álcool que a gente utiliza para limpar os móveis da nossa casa, então é esse tipo de função. Agora a gente vai perto do almoço, vou falar aqui de uma função que é o churrasco. O churrasco ele tem aquele gostinho ali de coisa defumada. Aquele gosto defumado é o gosto dos fenóis. Os compostos aromáticos, geralmente, eles têm um gosto muito doce, um gosto de defumado. Então, a gente vai relacionar isso no nosso cotidiano. E os enóis, infelizmente, eles não existem tão presentes no nosso cotidiano, porque eles são muito instáveis. Mas a gente pode ter ele presente em alguns tipos de ácidos específicos. Tanto é que todos esses compostos que eu estou falando, eles têm um pH levemente ácido, que a gente vai aprender ainda na próxima aula, que a gente já está estourando um pouquinho do tempo. Tá bom? Então, aqui eu tenho, voltando, um hidróxido ligado ao anel aromático, fenol. Hidróxido ligado ao anel aromático, também fenol. Como é que eu classifico essa molécula? Se eu tenho 2 fenol, essa molécula é um difenol. Gente, complicado? Deu para compreender? Alguém quer fazer o exemplo 3? De outro curso, ou pode ser de enfermagem também. Atenção. Avançou no chão, no chão, no chão, no chão. E aí, vamos ver aqui se alguém manter. Vou escolher alguém aleatório. Bate-papo. Suelen saiu da reunião. O pessoal saindo da reunião. Meu Deus do céu, com medo. Lara, né? Que sabor. Brincadeira, não escolhi ninguém, não. Se eu fosse aluno, não ia querer, pelo amor de Deus. Ok, deixa eu ler no celular. Ai! Ei, professor, então, no caso, se tiver 2 ou mais grupos de uma mesma molécula, a gente tem que colocar, por exemplo, di, tri, poli, conforme o que tem? Sim, tem que colocar. Só que o que vai acontecer? Vocês vão ver isso na nomenclatura. Eu já estou meio que adiantando para vocês, mas quando a gente for aprender a nomenclatura desse tipo de composto, vocês vão ver que já vai vir no próprio nome dele. Diálcool, triálcool, polifenol. Aí vai ter outros nomes também que vão aparecer. Eu vou resolver, tá bom? Não vou indicar ninguém, porque eu acho que seria um pouco constrangedor, porque se eu fosse falando também não iria querer isso. Que o professor me colocasse pressa, responde, tá bom? Então eu vou responder para... A gente já vai logo debatendo e já finalizar a aula em seguida. Tá bom? Vamos lá para o exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho 2 hidroxilas. Então, eu vou me preocupar, a princípio, agora, somente com essas hidroxilas, porque elas é o que me importa.
tá bom? Então vamos lá. Essa hidroxila, ela tá ligada a um carbono que é esse aqui. Vamos verificar logo a primeira. Qual é a função dela? Esse carbono está fazendo ligação o quê? Uma ligação simples, uma ligação simples e uma ligação simples. Então, todas as ligações que esse primeiro carbono está fazendo é ligação simples. Então, pode ser que ele é um carbono sp3. Então, essa primeira hidroxila é uma hidroxila de álcool. Foi. Uma já foi. Minha pressão baixou. Vamos para outro exemplo aqui, gente. Calma aí, que senão não vou morrer, não. Ó, essa ligação que tá aqui no meio, eu tô me incomodando com ela, então vocês vão remover qualquer coisa, viu? Porque eu acho que ela não tá estabilizada, essa molécula. Que eu não fiz de cabeça também. Vamos lá. A segunda hidroxila, ela tá ligada a este carbono. Este carbono, ele tá fazendo uma ligação simples e uma ligação simples também. Então, esse composto aqui é o quê? Opa! Deixa eu desenhar, né? Fiquei na dúvida do desenho. Essa molécula nem estava, ela tá, inclusive. Tá sim, ela existe. Vamos lá. Gente, ó, tá aqui. Essa hidroxila, ela tá ligada a um carbono que faz ligação simples, simples e simples. Então, aqui eu vou considerar ela como um álcool, tá bom? Renato, porque ela não é fenol? Porque esse carbono que tá aqui, ó, por mais que esteja ligado diretamente a ele, essa dupla não está ligada diretamente a este carbono, e sim ao de baixo. Então, por isso que aqui é um álcool. Então, essa molécula é um diálcool ou um diálcool. Depende, se você quiser colocar uma senha, tá de álcool, se colocar de álcool. E o último exemplo, a gente vai verificar agora onde é que tem hidroxila. Eu tenho hidroxila, tenho hidroxila, tenho hidroxila e tenho hidroxila. Vamos lá. Essas duas hidroxilas, elas estão ligadas no mesmo carbono. Esse carbono faz ligação o quê? Simples, simples e simples. Então, tanto essa de cima é um álcool, como essa de baixo também é um álcool. Beleza. Aqui eu tenho hidroxilas, aí tem uma pegadinha. Preste atenção aqui, ó, distrator. Essas hidroxilas, elas estão ligadas neste carbono aqui, ó, neste carbono. Elas não estão ligadas no anel aromático. Observe, quando é no anel aromático, ela vem ligada do ladinho, aqui de bandinho, ó, um do lado do outro. E aqui não, aquelas estão ligadas a um carbono que está ligado a um anel aromático. Então, não é fenol. Não é fenol. Que função é essa? Hidróxido ligado a um carbono faz ligação simples, álcool. Hidróxido ligado a carbono faz ligação simples, álcool. Então, essa molécula tem 1 monoálcool, 2 diálcool, 3 poliálcool, 4, 3 triálcool, 4 poliálcool ou polialcool. E bem aqui em cima, ó, eu tenho esse oxigênio, que está na ponta da cadeia, que seria um aldeído. Tranquilo? Presta atenção, ó. As pegadinhas que envolvem o anel aromático são as pegadinhas mais comuns, são os distratores mais comuns. O primeiro exemplo, quando eu tenho uma estrutura que parece com anel aromático, mas que não é. O segundo exemplo, eu tenho um anel aromático e eu tenho as hidroxilas, só que as hidroxilas não estão ligadas diretamente ao anel aromático, tá bom? Gente, vou parar de compartilhar a tela, vou deixar vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas sobre o trabalho. E quando eu parar de compartilhar a tela, eu vou pegar os links das frequências. Tá bom? Para a apresentação. Parou. Vou abrir aqui meu WhatsApp web para poder fazer a lista de frequência. Tá viciada em sentar com a bunda. Toma, que toma, que toma. Atenção, no chão, botava no chão. Eu tô pensando na minha cabeça, tipo, desde a hora que eu acordei, e eu não consigo tirar ela. E ela fica vindo assim na cabeça, tipo, eu tô paradão, aí a música começa.
e eu não consigo, tipo, simplesmente controlar a existência dela. Tá viciado em sentar. Ó, eu tô mandando os links, mas não entrem ainda, porque tá bloqueado, tá bom? Eu vou atualizar aqui que é pro quarto bimestre. O pessoal do primeiro agro pode responder. Só vão com calma que eu tô atualizando. Fica mais... O pessoal do eletro pode responder. Lembrando, tem que colocar o print da frequência, viu? Primeiro agro não, gente, pelo amor de Deus. Terceiro agro, desculpa pela... A idade, a gente vai ficando velho, a cabeça vai ficando doidinha. O pessoal do eletro pode... Eletro? Terceiro, enfermagem. Podem responder. E eu vou atualizar o de informática, mas eu acredito que não tenha ninguém, né? Mas pode responder também, se tiver alguém do informática. Lembrando, não pode ser print de agora, tá bom? Tem que ser print assim no decorrer da aula, daqueles momentinhos. Pronto, manda no Telegram que eu visualizo lá. Obed, consegui chegar no finalzinho, tranquilo, Obed. Renato, onde a cadeia fechada, os carbonos que se ligam a ela sempre são ramificações? Depende, porque o que, é que vai acontecer? Vai depender da posição das funções, Gabriel. Até uma coisa que a gente vai ver no decorrer das aulas de funções. Dependendo da função, a cadeia ela muda totalmente o que a gente pensar. Por exemplo, a gente que eu tenho aqui no... Imagine não, né? Vou desenhar. Compartilhar a tela inteira. Tá aparecendo? Então, ó, imagina a seguinte coisa. Imagine que eu tenho isso aqui. Observe, ó, que esse match, me e et é para dizer que é uma ramificação match e uma ramificação et. Observe, ó, que nesse caso aqui eu tenho a cadeia fechada. Então, minha cadeia principal é isso aqui, porque é um hidrocarboneto. Agora, imagina a seguinte coisa. Imagine que eu tenho essa mesma cadeia fechada, só que aqui eu tenho uma hidroxila, e aqui eu tenho uma hidroxila. E aqui eu tenho uma ramificação metil, e aqui eu tenho uma ramificação etil. A cadeia principal agora vai envolver isso aqui, porque as funções elas devem estar na casa da cadeia principal. Vamos ver aqui. Renato, onde é que seria a cadeia principal? A cadeia principal desse composto seria isso aqui tudo, ó. E as ramificações, opa, isso aqui também. Aqui também. Todos os carbonos, no caso, seria a cadeia principal. Deixa eu colocar um exemplo que fica mais fácil, aí tu consegue visualizar, vou tentar montar, né, porque quando tu fazendo na hora, é mais complicado eu achar um exemplo bem bonitinho e que funcione. Ó, Gabriel, olha aqui no caso. No caso, a cadeia principal desse composto aqui de baixo vai envolver o quê? Vai envolver onde estão as funções. Então, tudo de envolver funções eu vou ter que circular. Por mais que a maior quantidade de carbonos esteja aqui, isso vai ser minha ramificação. A minha cadeia principal vai ser aqui, ó, onde tem a função álcool. Aí eu venho passando por esse anel aromático. Ia circular aqui embaixo, onde tem esse nitrogênio, que seria a função amina. Então, observem, ó,
que aqui seria minha cadeia principal, porque eu tenho que colocar as funções, porque as funções são prioridades na química orgânica, tá bom? Eu vou trazer uns exemplos na aula que vem, a gente pode começar até a olhar isso para a apresentação. Ei, Vamos ver o que vocês estão... Renato, desculpa atrapalhar, mas eu não tô conseguindo inserir o arquivo no negócio da chamada. O que é que tá aparecendo? Tipo, eu coloco, aí fica de assim, inserir o arquivo, aí eu coloco de novo, aí fica só aparecendo isso e não dá certo para enviar, sabe? Tu manda 100 e me manda o print lá no Telegram, se tiver Telegram, né? Se não tiver, tu pede algum dos seus amigos para mandarem por lá. Eu tô tirando aqui a parte Tá do bom, arquivo porque eu não tenho como... não, Telegram. Ô, mulher, ô, minha velha. Vai dar certo, se preocupe não. Deixa eu tirar aqui o arquivo como obrigatório, mas se não der certo anexar... Opa, isso aqui não, é aqui. Vocês me mandam no Telegram. É porque no Telegram, como eu converso um pouco com as pessoas, aí eu posso depois voltar lá, verificar se tá tudo ok e tudo mais, tá bom? Caso não tenha notebook, meu povo, vocês tiram um print da tela do computador, do tablet, faz qualquer coisa, mas manda um arquivo que apareça a aula, tá bom? A aula rolando. E se mandarem print de outra pessoa, eu reconheço, e não nem o do Telegram presença. Numera os carbonos aí, fiquei com dúvida. Pronto, Gabriel, a gente pode fazer isso na próxima aula, tá bom? Antônio Eduardo, Renato, uma hidroxila, quando ligada a um carbono que faz uma ligação tripla, se dá qual nome? Pronto, eu vou chamar ela de inol. Esse in, porque é uma ligação tripla, e ol é porque a gente vai ver que fenol, etanol, enol, todos terminam em ol. Então, quando a gente for ver os nomes das funções, a gente vai ver que essas funções que têm somente hidroxila já recebem, por regra, esse ol como terminação, que nem os hidrocarbonetos que terminam em ol. Então, vai ser inol, in de ligação tripla, ol devido à terminação da função. O prazo é dia 25, tá bom? E provavelmente vai ser adiado. Sempre eu adio essas coisas. Sou uma pessoa muito boazinha. Mas façam, viu? Porque quando eu adio muito, eu cobro muito também. Tá viciada em sentar com a bunda, toma que toma. Tchau, gente. Se cuidem, viu? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Vou parar a gravação. Essa aula aqui foi só a perturbação do juízo. Ai, Renato, tem que se aposentar. Traga uma prova eu levando essa aula. Tá aqui, ó. Valeu, gente. Então, um abraço pra vocês. Vou parar a gravação. Tá viciada em sentar. Toma que toma.